Olá pessoal, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e falar para você de algo espiritual, algo muito forte. E eu queria perguntar para você, primeiramente, se você acredita no mundo espiritual e se ele é real para você. E eu posso lhe afirmar, através dessa mensagem que você vai acompanhar junto comigo, que o mundo espiritual ele é real. Então, antes de explicar para você a respeito desse campo espiritual, de tudo que nós vamos falar, para que você entenda melhor, antes de começarmos a nossa leitura bíblica, eu gostaria que você já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, para assim você ajudar o nosso trabalho de propagar o Evangelho de Cristo, tá certo? Ative o sininho também para que o YouTube ele possa notificar você sempre que a gente gravar novos vídeos. E me siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá bom? Então, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, diz a palavra de Deus assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Então aqui você observa que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele era um homem diferenciado, um homem especial para Deus. Porém, a Bíblia diz aqui também que ele era um homem muito rico, um homem íntegro, um homem reto, um homem que agradava a Deus, e ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E esses filhos gostavam de fazer banquetes, né? Comemorar entre eles. Então observe aqui, é muito importante você entender esse ponto, porque agora você vai ver a atuação do Satanás, do diabo, quando viu que Jó era um homem fiel a Deus e que ele vivia em paz. Ele tinha seus filhos, era um homem muito respeitado na sua região, aonde ele morava, era um homem diferenciado. A condição financeira de Jó era uma condição que ele era o maior do Oriente, era um homem mais rico do Oriente, como diz a palavra de Deus, tá certo? Então, nós vamos ler agora o versículo 18, no capítulo 1, versículo 18, observe o que aconteceu com os filhos de Jó. A Bíblia diz: também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então observe que o diabo ele tinha acesso a tocar em tudo que era de Jó, em tudo, tocar no lado financeiro, tocar na família dele. Ele só não podia tocar na alma de Jó. Ele não podia tocar na alma de Jó. Mas até na carne de Jó, o diabo tocou. Mas tocou por quê? Porque o diabo, ele jogou na face de Deus. Porque o diabo, ele é atrevido, ele é um espírito atrevido. Ele é uma entidade atrevida. Observe que ele jogou na cara de Deus. Ele só é fiel porque o Senhor dá tudo para ele. Tire tudo o que ele tem e o Senhor vai ver que ele vai blasfemar diante da tua face. Então observe, meu amigo, que Deus disse: ó, você pode tocar em tudo que é dele, menos
menos na alma dele. Você pode tocar em tudo, menos na alma dele. Então o diabo se aproveitou. Veja que apareceu um vento nos 4 cantos da casa, aonde os 10 filhos de Jó estavam reunidos, e derrubou aquela casa. Só uma pessoa de todos ali sobreviveram, que não era da família, veio até Jó e falou para ele. Então, a Bíblia diz no versículo 20, então Jó se levantou, quando ele soube da notícia, ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Observe aqui o comportamento de um homem fiel. Apesar dele ter ouvido uma má notícia, ele não blasfemou diante de Deus. Ele rasgou as suas vestes como humilhação, ele se humilhou diante de Deus ali. Ele rapou a sua cabeça e depois adorou a Deus. A palavra é essa, rapou a cabeça, como diz a palavra de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, observe como Deus, ele amava Jó. Ele permitiu tudo isso, mas para que o próprio Jó provasse para ele mesmo e também para o diabo que ele era um homem fiel a Deus. Então, no versículo 21, e disse, no caso Jó, ele disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Esse homem aqui, ele era muito humilde diante de Deus. E ele diz mais, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então observe, meu amigo e minha amiga, você que está me acompanhando, como Jó, ele era um homem que ele não pecou nem nas palavras, nem quando ele estava triste, porque não sei se você já perdeu algum filho, mas imagine uma pessoa em um só momento perder 10. Foi o caso de Jó. E naquele momento, e lembrando que Jó não pecou, ele não fez nada para passar por isso. Ele não tinha feito nada de errado. Deus estava apenas mostrando para o diabo que Jó era fiel. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E ele se desviava do mal. Então, observe, às vezes você está passando algum problema na sua vida, você está sofrendo em alguma situação, mas o que Deus quer que você faça? Deus quer que você o adore, se humilhe diante dele, reconheça os seus pecados, porque quando você se humilha para Deus, nos momentos mais difíceis da sua vida, é um momento em que você vai ter experiência com Deus. Você vai ter maturidade espiritual com Deus. Então, quando você ora, quando você se humilha, quando você chora na presença de Deus, Deus, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Ele vai te exaltar, ele vai abençoar você, ele vai te fortalecer. E Jó, em momento algum, pecou. Ele perdeu 10 filhos, ele perdeu os gados, os animais que ele criava, ele perdeu todos. Ele perdeu tudo. E observe que nesse momento, meu amigo, ao invés dele abaixar a cabeça, porque isso é o normal, a pessoa começar a blasfemar e perguntar para Deus por quê, e ele não fez isso. Ele disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, eu saí nu do ventre da minha mãe. E eu também vou voltar nu para a morte. Vou morrer, como ele diz aqui. Como ele diz aqui, ó, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Então quer dizer, você não vai levar nada. E muito importante a pessoa reconhecer que ela precisa de Deus. Reconheça que você precisa de Deus, que certamente Deus, ele vai lhe abençoar muito, porque você vai adorar ele, você vai levantar a cabeça, por mais que você esteja passando problema, mas confie em Deus, porque ele é fiel. Tá certo, meu amigo e minha amiga? Olha, essa foi a mensagem. Eu espero ter lhe ajudado e eu tenho certeza que o campo espiritual, aqui é um campo espiritual, tudo que você ouviu agora se prova do campo espiritual, porque a palavra de Deus deixa claro
que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Então creia que o Senhor Jesus, Ele vai mudar a sua história, Ele vai abençoar você. Mas lembre-se, para você ter experiência com Deus, você tem que dobrar os seus joelhos e falar com Ele. Fale com Deus, busque a face dEle, porque Ele vai te fortalecer e vai mudar a sua história, tá bom? Pessoal, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Nos siga nas redes sociais, tá bom? No Facebook, no Instagram. E compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que a palavra de Deus, ela possa chegar ao coração de cada pessoa que assim receber esse vídeo, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, porque eu serei muito grato a você e pode ter certeza que Deus também vai abençoar poderosamente a sua vida, pelo fato de você tomar essa atitude de levar a palavra dele adiante, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe, um forte abraço e até lá.